Olá, prezados acadêmicos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de projeto da disciplina 3. Eu me chamo Everton Rodrigues, eu sou assistente social e vou trabalhar com vocês durante toda essa aula sobre roteiro de entrevista e objetivos. Para início dessa aula, né, a gente tem um pouco sobre a definição de pesquisa. E aí a pesquisa, ela define-se a pesquisa como uma atividade voltada para a solução de problemas, né? Geralmente a pesquisa ela é, na verdade, quando um acadêmico ele está no processo de ensino-aprendizagem e ele quer trabalhar com acerca de um determinado tema e ele quer identificar sobre um determinado assunto e ele quer trabalhar o nome da pesquisa em jogo, então ele faz uma pesquisa. E de que forma essa pesquisa esse acadêmico quer fazer, ninguém sabe, né? Então eu trouxe um pouco sobre o que é o que é a pesquisa, o que é esse conceito de pesquisa, né? Que define-se a pesquisa como uma atividade voltada à produção de problemas. Seu objetivo consiste em contribuir resposta para perguntas através de emprego do processo científico. Convém distinguir quanto à natureza da pesquisa, o trabalho científico original, chamado também memória científica original, do resumo do assunto. Então, a pesquisa, ela é um momento de referência, né, para a desenvoltura de um trabalho acadêmico. Na construção desse trabalho acadêmico, é muito bom o aluno ele ficar se prezando acerca de alguns temas para poder identificar durante algumas pesquisas sobre uns temas que ele mesmo possa estar trabalhando, né? Então a pesquisa ela é muito relevante para um trabalho acadêmico científico, como distingue embaixo, certo? E aí, né, a gente conceituou o que é pesquisa, e aí no processo de ensino-aprendizagem de vocês, durante essa disciplina de projeto interdisciplinar, vocês vão estar trabalhando com duas pesquisas, né? Eu trouxe mais de forma mais sintetizada e mais abrangente para vocês poderem se compreenderem, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, né? E aí, a pesquisa bibliográfica, ela pode ser realizada independentemente ou por parte da pesquisa de campo e de laboratório, que é um tipo de pesquisa, a pesquisa de laboratório. Em ambos os casos, busca conhecer as contribuições culturais ou científicas do passado. A pequena pesquisa bibliográfica é um meio de formação da excelência, como o trabalho científico original constitui a pesquisa propriamente dita na área das ciências humanas. A pesquisa bibliográfica, ela se denota a partir de um debate entre pesquisas que já foram elaboradas anteriores. Exemplo, se você está elaborando um banner científico, lógico que você vai querer saber um pouco sobre o trabalho do assistente social na política habitacional. Então, existem documentos elaborados por determinados autores que falam sobre a política habitacional, na verdade, a política urbana, certo? Então, vocês vão trazer o conceito segundo o autor, que através da pesquisa que ele realizou, né, da verdade, da exploração, e vocês também podem ser esses pesquisadores, podem ser contribuintes desse processo da pesquisa, mas lógico que vocês têm que passar por um processo de graduação, que é o que vocês estão agora, é, pós-graduação, né, que vem uma especialização, mestrado, um doutorado, para vocês se tornarem pesquisadores mesmo da área que vocês querem estar se aperfeiçoando, né? Então a pesquisa bibliográfica ela é aquela pesquisa que tem documentos, são artigos, monografia, que são construídos por outros autores, certo? E aí vocês vão estar se aperfeiçoando desse documento, que vai ser elaborado por algum determinado autor, e vão estar dissertando com a palavra de vocês o que vocês entenderam com aquele autor. E geralmente, em artigos, essas pesquisas bibliográficas, elas são debatidas entre autores sobre um determinado assunto. Um exemplo, se eu quero falar sobre pesquisa bibliográfica, e eu quero entender um pouco sobre o que é essa pesquisa sobre, um exemplo, a atuação do assistente social na política urbana. Então, vários autores, lógico, que tiveram várias pesquisas, fizeram várias pesquisas nessa área e compreenderam um pouco sobre essa política urbana, certo? E aí também
existe a pesquisa de campo, que é a pesquisa que vocês vão estar trabalhando, que a pesquisa de campo ela se classifica como as técnicas científicas da pesquisa de campo têm por finalidade reconhecer e registrar ordenadamente os dados relativos ao assunto escolhido como objeto de estudos. Então, se vocês estão trabalhando com a política habitacional e querem entender a atuação do assistente social lá dentro, vocês têm que adentrar a campo, conhecer o objeto de estudo de vocês, o que ele vivencia no cotidiano dele, para poder você relatarem um pouco sobre essas vivências, né? E a pesquisa de campo, ela se torna uma das técnicas de pesquisa que o aluno pode estar trabalhando e enriquece muito o trabalho de vocês durante o processo da pesquisa e traz, na verdade, um A para o próprio leitor que está lendo a pesquisa, um trabalho muito gratificante que foi realizado de forma positiva, certo? E aí, concluindo, equivalem, portanto, os instrumentos de observação controlada, certo? Da pesquisa. Então, esses foram os tipos de pesquisa, né? Mas existem outros tipos de pesquisas que vocês podem estar se aperfeiçoando, né? Acerca da pesquisa, mas vocês vão estar trabalhando com esses dois tipos de pesquisa durante o processo de construção do trabalho de vocês, certo? Aqui apenas um modelo para poder vocês compreenderem de que forma a pesquisa ela é, ela é dividida, né, em várias formas. E aí vocês podem estar observando que a pesquisa ela tem de dois tópicos, investigação e comunicação. E aí na investigação do tema da pesquisa, vocês vão estar escolhendo o assunto, formulando os problemas, estudos exploratórios, coleta de análise de dados, que vocês são pesquisas que vão estar trabalhando e trazerem riqueza para o estudo, né? E também isso aqui são pesquisas futuras que vocês podem estar realizando como o projeto de pesquisa, que vocês têm uma disciplina, né, própria para essa pesquisa e vocês estão se aperfeiçoando esse assunto, certo? E aí a comunicação dessa pesquisa, né, que se classifica como segundo tópico, aí vem a estrutura do trabalho, a redação e a apresentação da própria pesquisa que o aluno ou até mesmo o sujeito que está realizando essa pesquisa possa se aperfeiçoar a ela, certo? E aí, né, vamos para o questionário, né, que é o de grande relevância para debatermos nesse vídeo. O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemáticas e, consequentemente, dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar os informes respostas por escrito ou verbalmente sobre assunto que os informantes saibam opinar ou informar. É uma interlocução planejada, sua execução necessita de que o pesquisador saiba claramente que as informações que busca, o objetivo da pesquisa e de cada uma das questões, que como pretende medir ou confiar suas hipóteses. É uma tarefa que exige critérios e planejamento do pesquisador, claro, né? É, é uma tarefa que exige critérios e planejamento para exaurir todos os aspectos envolvidos na pesquisa, claro, dos dados que obter. Então, o questionário é um tipo de instrumento que é utilizado, na verdade, um tipo de técnica que é utilizado durante a entrevista. Né? A entrevista é como se fosse uma das técnicas também que é utilizada durante o processo de visita ao campo, né, para você poder identificar o que foi trabalhado, certo? E aí o informante compreenda claramente que as questões que são propostas, sem dúvidas, de conteúdo com termos compatíveis com seu nível de informações, com a sua condição e suas reações pessoais. O questionário tem que conter estrutura lógica, seja progressivo, parte dos simples e vá para complexos, seja preciso uma questão por vez e coerentemente articulação. As questões centrais, os filtros, iluminem as questões derivadas e que questões e subquestões componham um todo lógico e ordenado. Unidade das partes, linguagem com a palavra simples. Lógico, tem que ter palavras simples para poder você estar trabalhando, né, nas informações que você forem colocar dentro do questionário, para poder, às vezes, o participante estar envolvido na pesquisa, eles não fiquem com dúvida, né?
Linguagem com palavras simples usadas exatamente e facilmente inteligíveis, sem termos técnicos, especializados ou oriundos. O sentido preciso deve evitar ambiguidades, dúvidas ou incompreensões, recusas e não sei, e produzir respostas curtas, rápidas e objetivas durante o processo da produção desse questionário de vocês, né? Certo? Os questionários são, em geral, testados, respondido por alguns presumíveis informantes para se identificar problemas de linguagem, da estrutura lógica ou das demais circunstâncias que podem prejudicar o instrumento. A leitura trata sistematicamente de cada uma das partes e etapas de aplicação de questionários adequados ao tipo e objetivo de diferentes pesquisas. Além das referências dos manuais, algumas obras específicas tratam exatamente dos múltiplos aspectos técnicos da construção do questionário. Então, gente, o questionário, na verdade, ele se torna um guia, né, para o aluno. Ele está se aperfeiçoando daquele documento e está podendo identificar naquele documento tudo o que acontece durante o espaço onde ele vai estar realizando sua pesquisa, né? Como, por exemplo, vocês vão estar elaborando um documento referente, na verdade, um questionário referente como o serviço social atua na política habitacional e aí vocês vão ver o equipamento que vocês vão estar a campo, né? E aí, nesse documento vocês têm que trabalhar todos os aspectos éticos, né, durante a construção desse questionário, e é o que coloca aqui no texto, né, como se fosse um instrumento e um como se fosse um documento auxiliar que vai trabalhar com vocês durante a visita de campo de vocês, certo? Quando falamos de entrevista, e aí entramos na entrevista, certo? Falamos da pesquisa, como a pesquisa é relevante para o trabalho de vocês. Falamos do questionário, que o questionário é um dos instrumentos auxiliares que vão trabalhar com vocês durante o processo de abordagem ao participante. E agora temos a entrevista, né? Que é onde vocês vão estar dialogando entre participante e entrevistado, certo? Quando falamos de entrevista, temos como base principal a contextualização da linguagem, da língua, da fala, da comunicação. Muitas vezes, as pessoas podem confundir esse termo, sendo que os autores, diversos também, contextualizam esses termos como sentidos diferentes. Na verdade, quando vamos trabalhar com entrevista, precisamos analisar vários aspectos, pois são referentes às diversas formas de comunicação. Através das entrevistas, nós estamos tentando identificar, junto às outras pessoas, as versões dos fatos para determinadas situações. E estas podem se diferenciar uma pessoa para outra. Podemos estar, pela entrevista, identificar opiniões, concepções, percepções, avaliações e descrições todos sobre os fatos internos da pessoa ou externos da ela. Aqui a gente pode colocar também sobre a política, né? Sobre algum tipo de política pública. E especificando como vocês vão trabalhar com a política habitacional nessa disciplina de projeto interdisciplinar, vocês vão estar trabalhando com a política habitacional, a atuação do assistente social. Então, vocês vão estar fazendo uma abordagem, uma entrevista com esse profissional na política urbana, certo? E aí, para Manizin, a entrevista é fundamentalmente um processo de interação social. Lógico, é uma relação e um diálogo entre entrevistado e entrevistador. Vale salientar que cabe ao entrevistador desvelar o fato de tomar muito cuidado para não tocar o relato pelo fato. Para se realizar uma entrevista, muitos passos devem se cuidadosamente serem planejados, né, de forma lógica, para tentar evitar algumas falhas, inclusive vieses durante a execução da entrevista. Então, vocês, alunos, quando forem adentrar a campo, quando forem estar podendo identificar a atuação do profissional, ter cuidado em algumas falhas que vocês podem estar utilizando durante as entrevistas, certo? Que vocês vão ter com o profissional.
A entrevista dirigida em pesquisa é um tipo de comunicação entre o pesquisador que pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que detenham essas informações e possam emiti-las. As informações colhidas sobre fatos e opiniões, devem se constituir em indicadores de variáveis que se pretendem explicar. É, pois, um diálogo preparado com objetivos definidos e uma estratégia de trabalho. Então, a entrevista é como se fosse uma estratégia de trabalho. Um exemplo, como vocês vão estar. Vocês participam de uma seleção, né? Às vezes uma seleção, vamos falar aqui, uma seleção de mestrado, de doutorado, até uma seleção mesmo de especialização em universidade pública. Vocês vão estar realizando um processo de entrevista ao fim da seleção, porque vocês passam por 5 fases, né? Durante o mestrado da vida que vocês possam estar verificando. Vocês têm a última, é onde você vai defender, através de uma pesquisa, a sua pesquisa que você realizou e propôs para o mestrado solicitado por você. Né? Então, aí você tem que ter, ser objetivo e manter estratégias perante isso, né? E aí, os problemas da pesquisa fazem variar o grau de liberdade entre interlocutores e o tipo de resposta do entrevistado. Quando se pretende informações simples e superficiais, as respostas podem ser precisas e estadializadas sobre questões fechadas para serem de indicadores explicativos do problema. Quanto ao nível de profundidade psicológica da entrevista for mais profunda, as respostas são registradas a partir de questões previamente elaboradas sobre as quais o entrevistador discorre ou participa o discurso de livre do entrevistado sobre o tema, auxiliando pelo papel facilitador das respostas que o entrevistador desenvolve. A entrevista pode ter uma forma não diretiva, como ocorre em pesquisa de inspiração psicoterapêuticas. Nesse caso, o tema é previsto, mas seu conteúdo e as palavras do diálogo são escolhidos livremente durante a entrevista. Como a entrevista, geralmente, elas são escolhíveis de forma livres, né, pelo entrevistador. Mas como vocês vão estar trabalhando com um documento já elaborado para poder identificar tudo que perpassa naquela política, vocês vão estar já com o documento já elaborado em mãos e não vão poder fazer perguntas aleatórias ao profissional de serviço social, certo? E aí existe os tipos de entrevista, né? É a entrevista focalizada, a entrevista por pautas e a entrevista estruturada. A entrevista focalizada, é onde se determina como será estruturada, é livre como a entrevista informal, porém direcionada para um determinado tema pré-estabelecido, quanto o entrevistado se distancia do tema. O entrevistador deve fazê-lo retomar o foco. Entrevista por pautas, né, que é a entrevista sendo estudada sem dirigida. Essas entrevistas apresentam certo grau de estruturação, pois há uma relação de pontos de interesse com perguntas abertas, pré-estabelecidas ou esquema pré-definidos. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. No decorrer da entrevista, o entrevistador pode investigar outros aspectos que considerem relevantes, elaborados novas questões. A entrevista estruturada, que é a entrevista fechada, que é a entrevista onde vocês não vão estar, onde não vai haver identificação do sujeito. Já a entrevista semi-estruturada, ela vai ter o diálogo entre quem é o sujeito envolvido na pesquisa, mas de forma sigilosa. Na entrevista estruturada, existe uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e formulação permanecem variáveis para todos os entrevistados, que geralmente são grande o número este tipo de entrevista, e frequentemente utilizados como forma de coleta de dados quantitativos para a pesquisa. No final desta entrevista, devem ficar esclarecidos os horários, durante a duração das sessões, honorários, formas de pagamento, condições para administrar os instrumentos e testagem e para consulta de terceiros. A entrevista, né? Eu coloquei aqui uma imagem ao lado que ela vai falar a entrevista estruturada, né? Com o roteiro já planejado. As questões geralmente são interrogações, né?
é semi-estruturada, parcialmente planejada e misturada. Interrogações com imprevistos e outras questões não vão sugerir ao longo da entrevista, que é a que vocês vão utilizar no roteiro de vocês, certo? Não estruturada, sem roteiro, geralmente dá-se a liberdade para o entrevistador falar sobre o assunto. A não estruturada é onde o entrevistador ele pode o assunto ele é aberto, né? Geralmente na semi-estruturada a gente utiliza esse visita de campo, certo? Aí a entrevista, né? Aí existe as coletas de dados quantitativo e coleta de dados qualitativo. A entrevista, a coleta de dados quantitativos é a análise dos dados da pesquisa, se classifica como análise dos dados em pesquisa experimental, supõe a qualificação dos eventos para submetê-lo à classificação, mensuração e análise. Seu objetivo é propor uma aplicação do conjunto de dados reunidos a partir de uma conceituação da realidade percebida ou observada. Já a coleta de dados qualitativos, a coleta de dados não é um processo acumulativo linear, cuja frequência controlada e mensurada, autorizada o pesquisador exterior à realidade estudada e dela distanciada a estabelecer leis e prever fatos. E aí, né, após toda essa contextualização acerca da entrevista, relatamos um pouco sobre entrevista semi-estruturada, entrevista não estruturada, que vão ser utilizados durante o processo da abordagem de vocês no campo, né? Temos o roteiro da entrevista, que é que vocês vão estar trabalhando durante a entrevista com o profissional no campo. E aí o roteiro, ele busca informações de alguém até desconhecido, procurando analisar através de um diálogo os pontos fortes, fracos e aqueles que atendem suas necessidades naquele momento. Técnicas e prática auxiliam a qualificar e qualificam com maior assertividade a validade do processo. Entretanto, programando-se e preparando-se um roteiro de entrevista, tem-se maior chances de encontrar o profissional mais adequado à sua necessidade para o processo da entrevista seja eficaz, é importante ter clareza sobre as suas necessidades e então definir o perfil do candidato para exercê-la. Somente assim se tem subsídio suficiente para a condução da entrevista. Portanto, um roteiro de entrevista é semelhante a uma pauta, sendo extremamente necessária e no fim vai pautar toda a entrevista. Afinal, estamos falando de um processo que pode demorar muito minutos ou até horas, pessoal. Por isso, é necessário cuidado. Então, assim, para a construção de um roteiro de entrevista, é necessário que vocês coloquem é, tudo que vocês vão trabalhar durante a abordagem do sujeito. Vocês vão estar relatando no processo de vocês como surgiu aquele equipamento, o serviço social naquele equipamento, quantos profissionais tem. E assim vocês vão estar trabalhando os que vocês colocarem em pauta. Então, o que você deve pensar como construir um roteiro de entrevista, certo? Vocês vão construir um roteiro de entrevista a partir do que vocês necessitam pesquisar. O que você necessita pesquisar na sua pesquisa? Se você necessita pesquisar sobre a atuação do assistente social na política habitacional, então você coloca no seu roteiro de entrevista, certo? E você vai ter que organizar, né, o seu roteiro de forma que venha ser crescente ou decrescente, para você poder compreender e controlar as suas perguntas durante o profissional. Também tem aquelas vezes que o profissional ele não quer estar dizendo determinadas ações, até mesmo perguntas, já respondem outras perguntas, né? E aí vocês têm que organizar as ideias de vocês e realizar um roteiro de entrevista, certo? O ponto fundamental de um roteiro bem formulado somente é percebido quando se realiza a transcrição dos dados e nota-se claramente que as respostas estão absolutamente interligadas aos objetivos da pesquisa. Então, você já sabe, né, o objetivo da pesquisa, e aí vocês percebem que qual o objetivo central que vocês vão trabalhar durante a pesquisa de vocês, né? Quando o roteiro não for bem formulado, as perguntas e respostas encontradas podem acabar não respondendo aos objetivos da pesquisa, certo? A transição da entrevista, na verdade, a transcrição da entrevista, desculpa,
que vocês vão estar vocês foram elaborar um roteiro, vão vivenciar a campo, então vocês vão estar trabalhando o que vocês perguntaram, né, durante esse roteiro na entrevista. É um trabalho árduo que necessita de bastante concentração na execução e muitas das vezes reavaliações sobre o conteúdo descrito. Não é difícil de executar a transição, turma, mas é um trabalho bem cansativo e desgastante. Se torna muito importante também estabelecer e fazer a transcrição integral segundo determinada teoria para padronizar informações coletadas, tendo um aspecto bastante delicado, envolvendo a correção da ortografia. Né? Você deve se atentar nesse processo da ortografia do processo de produção de vocês, da transcrição da entrevista de vocês. Né? Se vocês já coletaram as informações, né, já elaboraram um roteiro, que a primeira coisa que vocês vão fazer é a elaboração do roteiro, então vocês vão ter muito cuidado na transcrição dessas perguntas, certo? Junto à entrevista, o pesquisador tem uma base dos conhecimentos, lógico, né? Que você vai estar elaborando um roteiro de entrevista, claro que passando por todo um processo burocrático, entrando em contato com a instituição, verificando se o profissional está disponível para recebimento de vocês, e antes de tudo, vocês vão estar com data já formulada para a visita de campo, e o profissional vai estar bem aí, organizado para as perguntas que vocês vão trazer para vocês. A preparação do profissional nesse processo de entrevista. E aqui eu trouxe nessa imagem um roteiro de entrevista produzido por mim mesmo, né, que eu utilizei, né, um roteiro de entrevista semi-estruturada, que é onde a gente coloca os dados do sujeito, né, a idade, o estado civil, a religião e dentre os outros aspectos que tem que conter dentro de um roteiro de entrevista. Geralmente esses roteiros de entrevista são utilizados em projetos de pesquisas, artigos e também são utilizados em trabalhos de campo, né? De forma mais aprofundada no assunto. Né? Aí eu trouxe o roteiro de entrevista de campo, que geralmente a gente utiliza alguns aspectos, né? Como você poderia explanar um pouco acerca do centro de referência LGBT Genena Drutra, né? Que geralmente a gente pode estar trabalhando isso. E aí, como exemplo para vocês poderiam colocar. Você poderia explanar um pouco acerca da origem, da política, da política urbana em Fortaleza. Você tem alguns aspectos que possam estar debatendo com. Então, vocês podem estar trabalhando essas perguntas que eu estou colocando na imagem na elaboração do processo de elaboração da entrevista de vocês, certo? Porque é de grande relevância vocês estarem trabalhando algumas perguntas. Lógico que vocês têm que turma, só lembrando que durante esse processo, né, da elaboração do roteiro, vocês, na hora da abordagem da entrevista, vocês têm que ter cuidado nas questões éticas, né? Quando vocês forem elaborar a entrevista, vocês têm que elaborar as entrevistas de acordo com o trabalho de vocês, né? Em hipótese nenhuma, vocês vão estar realizando algumas perguntas que não seja favorável ao trabalho profissional, certo? E aí vocês podem estar perguntando sobre o trabalho do assistente social em contexto contemporâneo, em sociedade ultraconservadora, a quantidade de profissionais daquele espaço, se naquela instituição o profissional ele trabalha com equipe multi, e assim vocês podem estar manuseando as perguntas e a construção desse roteiro de vocês, certo? E aqui, como novamente é o exemplo que eu trouxe para vocês podem pegar como, como um modelo de construção do trabalho de vocês, né? Para a realização do trabalho, certo? E aí, esse é o roteiro e um dos modelos, né, que é utilizado durante. Não sei como vai ser o processo de orientação de vocês, porque o acordo é feito, na verdade, a aula é realizada de acordo com o planejamento do professor, certo? E aí, mudando tudo, né, os objetivos da pesquisa, né, porque antes de tudo, de realizar um roteiro, ou até mesmo se você aluno quiser realizar um roteiro antes de tudo, podem estar trabalhando isso. Mas
um dos aspectos mais centrais do trabalho de vocês é os objetivos da pesquisa. Como eu vou trabalhar um objetivo, qual é o objetivo central do meu trabalho? O que que eu vou trabalhar, né? E aí eu trouxe como uma forma de conceito, né, que os objetivos é um dos principais itens do desenvolvimento do seu projeto, é a definição dos objetivos. Isto porque são mesmo que irão identificar o caminho a ser seguido na elaboração do desenvolvimento do seu trabalho. Então você não pode, antes de estar até mesmo elaborando o roteiro, né? Mas se o aluno quiser estar elaborando já e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, isso fica a critério do aluno, eles têm que centralizar o objetivo do trabalho dele. Será que eu quero falar sobre apresentar o trabalho do assistente social na política urbana, né, com ênfase na atuação do assistente social naquele determinado espaço, aí você, né, vai trabalhando esses aspectos teóricos de acordo com as orientações que vocês irão ter, né? O objetivo, mal formulados, conduzem a pesquisa rumos a não atender às necessidades acadêmicas. Se os objetivos estiverem claros, o aluno não desviará do seu foco de estudo. Então, o objetivo é o foco do trabalho de vocês, o foco do objeto de estudo de vocês, certo? Se vocês querem falar sobre o trabalho do assistente social na HabitaFor, o foco de vocês é o trabalho do assistente social naquele espaço. Então, esse é o objeto de estudo de vocês, certo? Um texto, por mais interessante que seja, deve ser deixado para uma outra oportunidade, caso ele não tenha relação com o foco da pesquisa. Mas como definir o que pretende se atingir? Para isso, a construção do objetivo deve partir de um verbo infinitivo, gente, como identificar, investigar, apresentar, né? Vocês devem utilizar esses verbos do início da construção de um projeto de vocês, de um trabalho, certo? Os objetivos demonstram quais são as metas a serem alcançadas, né? E às vezes também é como resposta a um referencial teórico de um artigo, até mesmo na construção, né? A resposta do desenvolvimento do trabalho de vocês, certo? A definição do objetivo geral relaciona-se com uma visão global do tema, aquilo que se quer alcançar plenamente por meio da pesquisa. Geralmente, remete à solução do problema estabelecido. Para o projeto, você deverá elaborar apenas um objetivo geral. Então, num projeto, né, de trabalho que você for realizar, apenas um objetivo geral que você deve falar. Exemplo, se eu quero apresentar sobre o trabalho do assistente social na Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, é apenas um objetivo que você vai utilizar. Eu vou apresentar a atuação dele, certo? Esse é o objetivo geral. Já os objetivos específicos, né, se classifica como objetivos, que vai especificar o trabalho de vocês, né, que vão dar clareza no desenvolvimento do trabalho de vocês, consideram aspectos parciais que devem ser atingidos para não que o objeto geral seja alcançado. Não, na verdade, para que o do objeto geral seja alcançado. Exemplo, se eu falei que se eu quero apresentar o trabalho do assistente social na Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, eu vou querer identificar quais instrumentos técnicos operativos ele vai utilizar, que é um dos objetivos, né? Que você vai entender ou compreender acerca dos instrumentos técnicos operativos do assistente social na HabitaFor, que é um dos objetivos específicos, né? Identificar as potencialidades do assistente social na instituição, que é um dos objetivos a ser tratados, certo? Pessoal, para a produção do projeto do Nubanner, o aluno deverá elaborar no mínimo 3 objetos específicos, certo? E aí, se tiver até mais, o aluno pode colocar, ou se não for possível colocar 3, aí é um diálogo entre professor e aluno, certo? E aqui é uns verbos que eu trago, né, acerca dos objetivos específicos, que geralmente os alunos eles não compreendem um pouco os objetivos específicos, né? Mas os objetivos gerais, os alunos podem também utilizar alguns, né? Para a apresentação do trabalho, apresentação do projeto, enfim.
certo? Vocês podem estar utilizando alguns objetivos, vocês podem estar até vendo mesmo alguns trabalhos que vocês podem estar utilizando e se aperfeiçoando do tema, tá certo? E aí utilizar alguns verbos, né, do infinitivo durante o processo da construção. Mas claro que isso vai ser um diálogo entre professor, orientador e aluno, né? Vocês vão estar trabalhando tudo isso durante o processo da disciplina e durante o processo de orientação dessa disciplina, certo? E aí eu trouxe um modelo dos objetivos no banner, certo? E aí o banner de vocês, como vocês vai ser entregue pela professora titular da disciplina, né? Os objetivos eles vão ser dessa forma que eu coloquei aqui. Eu coloquei até um exemplo ao lado. O objetivo geral é conhecer o papel desenvolvido pela instituição, bem como inserção do profissional de serviço social no âmbito habitacional, né, que é um dos objetivos propostos. Aí, o objetivo específico, apresentar a instituição Ceará Periferias e suas particularidades, né, entender a atuação do profissional de serviço social no âmbito habitacional, que é o Ceará Periferia, né, como uma política habitacional da cidade de Fortaleza. Na verdade, é um SIC que trabalha com a política habitacional e tem suas várias particularidades que vocês podem estar compreendendo, né, do desenvolvimento do trabalho de vocês e entender a atuação desse profissional nessa instituição, mostrar as atividades desenvolvidas pelo profissional de serviço social na instituição, né? Então vocês vão estar trabalhando de forma bem prática os objetivos do trabalho de vocês. Porque assim, geralmente o objetivo é como se fosse a parte central do trabalho, é o que eu quero o que eu quero pesquisar, de que forma eu vou pesquisar. Será que eu quero conhecer a política? Será que eu quero entender um pouco sobre algum determinado assunto? Então, é como se fosse um guia de clareza para a construção do trabalho de vocês, certo? E aí temos as referências, né? Por último, temos as referências do trabalho, a entrevista, né? Manazini, que é a entrevista na pesquisa social, que eu utilizei durante o processo de abordagem e aula, né? Que é de grande referência também, né, no curso de serviço social e dentre outras profissões também, que analisa um pouco sobre a área social, né, que esse autor também você pode estar se aperfeiçoando um pouco sobre esse material também na internet. Ele está disponível, certo? E, turma, eu agradeço imensamente a participação de vocês, certo? Eu agradeço pelas observações, eu agradeço pelo entretenimento de vocês e que vocês possam estar se debruçando desse material e possam estar conhecendo um pouco sobre os conceitos, a forma de elaboração de uma entrevista, o que é o que foi colocado, certo? Até mesmo o que é uma pesquisa, porque geralmente o aluno às vezes ele não sabe o que é uma pesquisa,